Preciso mesmo da igreja? Talvez uma das maiores mentiras do cristianismo moderno seja essa. Eu não preciso da igreja para servir a Deus. Parece libertador, parece moderno, parece maduro, mas é uma mentira perigosa. E muitos estão pagando um preço alto por acreditar nela. Nos últimos anos, cerca de 40 milhões de americanos deixaram as instituições religiosas. Substituíram a comunhão por aplicativos de meditação, a oração e o discipulado por podcasts. Mas os estudos mostram que essa substituição falhou, aumentaram os níveis de solidão, de ansiedade e diminuíram a gratidão, o senso de propósito e o bem-estar. Da mesma forma, atualmente, estima-se que existe entre 16 e 25 milhões de desigrejados no Brasil, conforme diferentes estudos e levantamentos. Este grupo representa uma parcela significativa da população que, embora mantenha crenças religiosas, opta por não se vincular às instituições religiosas formais. O evangelho não foi feito para ser vivido sozinho. A fé é pessoal, mas não solitária. E hoje vamos descobrir por que a igreja é essencial para a sua vida cristã. Bem-vindo ao Papo Generoso. Eu sou o pastor Paulo Afonso Generoso e neste programa falamos sobre temas profundos da vida cristã com base nas Escrituras. Hoje vamos refletir sobre essa pergunta: preciso mesmo da igreja? O que a Bíblia diz sobre viver isolado da fé? Fique comigo até o final e deixe seu coração ser ministrado pela palavra de Deus. A igreja não é opcional, é o projeto de Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que a igreja não é uma invenção humana. Ela não surgiu da criatividade de líderes religiosos ou de organização de instituições. A igreja é uma ideia de Deus, uma extensão do reino dos céus na terra. Jesus, ao declarar em Mateus 16 e 18, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estava apresentando uma realidade espiritual que seria estabelecida em sua autoridade. Note que ele diz: minha igreja. Ela não pertence ao homem, denominação ou culturas. Ela pertence a Cristo. E se é dele, então é santa, necessária e insubstituível. Muitas pessoas dizem que são espirituais, que têm uma conexão com Deus, mas rejeitam a igreja institucional. Dizem que Jesus sim, igreja não. Mas como podemos amar a Cristo e desprezar aquilo que Ele mesmo estabeleceu, que Ele mesmo comprou com o seu próprio sangue, conforme diz a Bíblia em Atos 20 e 28? A Bíblia é categórica em Hebreus 10 e 25. Não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui está um mandamento direto. O afastamento da comunhão não é apenas um erro, é desobediência. Além disso, a história da igreja é a história do povo de Deus, sendo moldado. Desde o Antigo Testamento, o Senhor separava um povo, reunia em assembleias, dava líderes e orientação comunitária. O Novo Testamento confirma com a formação das igrejas locais, pastores, presbíteros, diáconos, ceia, batismo, tudo feito em coletividade. Isso nos mostra que Deus sempre trabalhou com coletivo, nunca com isolamento. Querido irmão, se você tem vivido uma fé solitária, autônoma, sem prestação de contas, sem comunhão, eu te convido a repensar, porque esse modelo não é bíblico. E mais do que isso, ele é perigoso. O isolamento é solo onde nasce a apostasia, o esfriamento espiritual, o engano e o orgulho. O corpo precisa de todos os membros. Tanto que a Bíblia diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 21, o apóstolo Paulo fala, nos dá uma das mais belas analogias da igreja. Ela é um corpo tem diferentes membros, cada com a sua função e importância. Ele diz: o olho não pode dizer à mão,
Não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Isso destrói toda a ideia de independência espiritual. O corpo de Cristo é independente. Ninguém é completo sozinho. Você pode até ter muitos talentos, dons, experiências com Deus, mas foi criado para funcionar em comunidade, igreja. Igreja é um lugar onde você exerce seus dons, onde você serve e é servido. Ensina, aprende, consola e é consolado. É no convívio com os irmãos que somos desafiados a perdoar, a amar, a desenvolver paciência, humildade, generosidade. Sozinho, você não pode parecer maduro, mas é no relacionamento com os outros que sua fé é provada. A comunhão não é só sobre receber, mas sobre contribuir. Efésios 14, 4 e 16 diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada uma parte realiza a sua função. Então, cada cristão tem uma parte nesse edifício vivo que é a igreja. E o que dizer do culto público, da mesa da ceia, da imposição de mãos, dos batismos? Todas essas são expressões coletivas da fé cristã. São momentos onde o céu toca a terra na reunião dos santos. Por isso, negligenciar isso tudo em nome de uma espiritualidade independente é, no mínimo, imaturo. Eu quero te convidar a refletir. Você está dentro do corpo ou vivendo à margem? Você tem sido um membro ativo ou apenas um consumidor espiritual de conteúdo? Não há substituto para a vida da igreja local. Nenhuma live, nenhum curso, nenhum livro. Deus nos chama para a comunhão verdadeira. A igreja fortalece, corrige e envia. Muitas pessoas dizem que não frequentam mais as igrejas porque se decepcionaram, foram feridas, criticadas, ignoradas. Isso é doloroso, sim, mas não é motivo para desistir da comunhão. Jesus também foi traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por quase todos, e ainda assim amou e edificou a igreja. Tanto que em Provérbios 27, 17, a Bíblia diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso significa que no atrito, no convívio, nas diferenças, somos moldados por Deus. Fugir do convívio é evitar ser lapidado. Efésios 4, 11 a 13, afirma que Deus deu pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas para o aperfeiçoamento dos santos. Isso quer dizer que Deus usa pessoas, ministérios, mesmo imperfeitos, para te amadurecer espiritualmente. A igreja local é onde recebemos a direção espiritual. Somos corrigidos, somos consolados e também onde somos enviados. É nela que se desenvolve vocações, que nascem ministérios, que se firmam propósitos. Além disso, a igreja é a trincheira onde resistimos aos ataques do mundo. Fora dela, somos alvos fáceis para as ideologias, para o relativismo, para o engano. Na igreja, nós somos lembrados do Evangelho, fortalecidos na palavra e cercados de testemunha que nos estimulam à fé. Talvez você esteja espiritualmente fraco, porque está longe do fogo. O carvão fora da brasa apaga, mas quando você se junta ao corpo, algo novo se acende. Talvez você tenha se afastado da igreja, talvez você tenha sido ferido, decepcionado, ou achou que conseguiria caminhar sozinho. Mas hoje, Deus está te chamando de volta para casa. Não para uma instituição, mas para um corpo vivo, para uma família espiritual, para um lugar de crescimento, de cura e direção. A igreja de Cristo é imperfeita, sim, mas ainda é a noiva que ele ama, ainda é a agência do reino na terra. Ainda é o lugar onde o fogo da fé se mantém aceso. Preste atenção nas características ao escolher uma igreja. A igreja deve ter Cristo como centro de sua mensagem prática.
precisa ensinar a Bíblia com autoridade final, interpretando corretamente as Escrituras e aplicando seus princípios à vida real. Cuidado com lugares onde a Bíblia é usada apenas como ilustração, mas não é fundamento da pregação. E lembre-se sempre do que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir e para instruir na justiça. Igrejas sérias defendem e ensinam as doutrinas fundamentais, mantendo-se fiéis às verdades centrais do Evangelho. E isso inclui ensino sobre o pecado, salvação pela graça, arrependimento, nova vida em Cristo, batismo, comunhão dos santos, entre outros. Uma boa igreja é mais do que um culto de domingo, é uma comunidade de apoio, onde há oração, discipulado, encorajamento mútuo, exortação em amor. Desconfie de ambientes onde há celebridades no púlpito, mas nenhuma relação entre os membros. Uma igreja saudável valoriza e busca o agir do Espírito Santo com equilíbrio e reverência. Isso inclui oração fervorosa, busca por santificação, dons espirituais operando de forma ordeira, conforme diz a Bíblia em 1 Coríntios 14, e a dependência do Espírito em cada ministério. Igrejas maduras não se fecham em si mesmas, mas são engajadas em evangelismo, envio de missionários e serviços à cidade. A missão de Deus deve estar viva no DNA da comunidade. Pastores e líderes devem ser exemplos no caráter, na palavra, no amor e na santidade, conforme diz a Bíblia em 1 Timóteo 4:12. Não deve haver manipulação emocional, exploração financeira, nem ausência de prestação de contas. Em resumo, procure uma igreja onde a Bíblia é pregada com fidelidade, Jesus é exaltado acima de tudo, o Espírito Santo tem liberdade com ordem. A comunhão é genuína, a missão é clara e a liderança é íntegra. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu volto para casa. Nossa produção vai orar com você e restaurar sua aliança com o corpo de Cristo. Esse foi mais um episódio do Papo Generoso. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E lembre-se, você precisa da igreja e a igreja de Cristo quer você. Um grande abraço.